Seja muito bem-vindo ao canal Bendito, o canal de Fala Fácil, para o primeiro passo de uma jornada de 40 dias pelo livro de Êxodo. E se você está chegando aqui agora, saiba que nós já passamos pelas 50 lições aprendidas no livro de Gênesis. Você pode conferir cada uma delas aqui mesmo, no canal Bendito. Aí você já aproveita para se inscrever, deixar os seus joinhas nos vídeos e compartilhar com os seus amigos que amam a Bíblia e que querem entendê-la melhor. Nossa intenção é irmos juntos até Apocalipse, passando pelos 1189 capítulos da Bíblia. E você é o meu convidado para lá de especial para se juntar a essa caravana de amantes da Bíblia. Vamos lá então? Bem, mais de 300 anos haviam se passado desde que José havia morrido. Os primeiros versículos são como uma ponte entre Gênesis e Êxodo. Por isso o livro começa mencionando Jacó e os seus 11 filhos que foram com suas famílias morar no Egito quando José já estava lá, um total de 70 pessoas. Todos eles se radicaram na terra de Gósen, se multiplicaram e agora eles eram centenas de milhares e continuavam se multiplicando. Acontece que essa geração não estava pensando em voltar para Canaã. Afinal, o Egito era a única nação que eles conheciam e alguns deles estavam bastante confortáveis ali. Provavelmente, a aliança feita entre Deus e Abraão era apenas uma lembrança distante. E para complicar ainda mais, alguns israelitas começaram a praticar a idolatria. Por isso, era preciso acontecer alguma coisa drástica para que eles desejassem sair do Egito e voltar para Canaã, a terra prometida. E foi então que a situação política do Egito mudou e começou a reinar um novo faraó que não tinha conhecido José e que estava incomodado com a rapidez com que os israelitas se multiplicavam. Ele olhava a presença desse povo estrangeiro como uma ameaça e não tinha nenhuma intenção de favorecer os hebreus. Mas, ao mesmo tempo que Faraó odiava os israelitas, ele precisava deles como força de trabalho para dar ao Egito uma posição de poder na região. Então ele fez 3 tentativas para controlar aquele crescimento desenfreado dos hebreus. A primeira tentativa foi escravizar os adultos. O governo egípcio recrutou os homens hebreus para trabalhar nos projetos públicos de construção e, como resultado, a vida deles se tornou miserável. É importante ressaltar aqui que não há evidências de que as mulheres hebreias tivessem sido incluídas nesse esquema de trabalho. Até certo ponto, o plano de Faraó funcionou. Os projetos de construção aumentaram a fama e o poder do Egito. Mas, por outro lado, ao invés de reduzir a população israelita, mais crianças nasciam. E quanto mais crianças nasciam, mais paranoico o faraó se tornava. E aqui nós vemos um dos padrões de crescimento usado por Deus ao longo dos séculos, que nós conhecemos muito bem. Quanto mais perseguem o povo de Deus, mais o povo de Deus se multiplica, não é mesmo? O povo de Israel, assim como também a igreja nos nossos dias, sempre cresceram mais rápido quando estão debaixo de perseguição. E aí, como os hebreus não paravam de crescer, Faraó fez uma segunda tentativa: matar os meninos recém-nascidos, só os do sexo masculino. Ele ordenou às 2 parteiras, Sifrá e Puá, que matassem os meninos hebreus assim que eles nascessem. Se esse plano tivesse dado certo, Faraó teria exterminado completamente os hebreus. A futura geração de homens estaria morta, as meninas acabariam se casando com escravos egípcios e seria o fim do povo de Israel. Mas, como os planos de Deus não podem ser frustrados, ele usou as parteiras, Sifrá e Puá, para frustrar os planos de Faraó. Elas temiam a Deus e deram um jeito de não obedecer a Faraó. Esse é o primeiro caso na Bíblia daquilo que nós chamamos de desobediência civil, que é a recusa em obedecer uma lei perversa, tendo em vista o bem comum.
A Bíblia orienta os cristãos a obedecer às autoridades constituídas, mas também nos lembra que quando as leis dos homens são contrárias às leis de Deus, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E assim as duas parteiras foram abençoadas por Deus por arriscarem a vida a fim de salvar todo o povo de Israel da extinção. E a bênção que Deus deu para elas mostra como as crianças são preciosas para o Senhor. Ele desejava conceder àquelas mulheres a mais alta recompensa pelo que elas haviam feito. E então Deus lhes deu filhos. Quando o faraó viu que continuava incapaz de conter o aumento da população hebreia, ele fez uma terceira tentativa. Ordenou a todo o povo do Egito que, quando vissem uma mulher hebreia prestes a dar à luz, que avisassem as autoridades para que fossem designadas pessoas para ir lá pegar o recém-nascido, se fosse do sexo masculino, e jogá-lo para morrer nas águas do rio Nilo, afogado. Porém, estava para nascer um menino que Faraó não conseguiria matar. É o que veremos amanhã e eu espero você aqui no canal Bendito, o canal de Fala Fácil. Até lá!